Testosterona e ereção. Será que existe alguma relação? E se existe, qual seria a importância? É isso que nós vamos ver logo após a vinheta. Fala pessoal, meu nome é Carlos Vestim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui nós falaremos de testosterona, sexualidade e saúde masculina, sempre baseado em ciência, mas de uma forma que seja compreensível a todos. Para começar, seria muito importante que você entendesse como acontece a ereção. É um processo um tanto complexo, mas eu vou dar o meu melhor para entregar isso para você de uma forma bem mastigada e da maneira mais simples possível. Primeiro, nós vamos conhecer mais de perto a anatomia do pênis, principalmente como ele é no seu interior. Aqui nesta imagem, nós vemos o pênis cortado e é possível reparar que existem dois cilindros, com essa estrutura em forma de esponja ou colmeia, e também parece aquelas buchas que a gente usava para tirar sujeiras mais difíceis. E só para deixar claro, pessoal, os dois lados eles são iguais. Aqui do lado direito está diferente, para mostrar como seria esse cilindro sem essa estrutura em forma de esponja. Continuando então, essas duas estruturas são chamadas de corpos cavernosos. E para que a gente tenha uma ereção, os corpos cavernosos eles devem se encher de sangue. Portanto, o sangue deve entrar para que se comece uma ereção e dali ele não pode sair, pois senão você vai perder a ereção. Vamos lá então, mantenha o foco aqui. Você já entendeu que no pênis existem duas estruturas cilíndricas chamadas de corpos cavernosos. E para que aconteça uma ereção, esses corpos cavernosos devem se encher de sangue e o sangue ali deve permanecer. Então, como tudo começa? Primeiro vai acontecer um estímulo, e esse estímulo pode ser de várias maneiras. Uma visão de uma parceria sexual, um pensamento, um cheiro, um vídeo erótico, um toque, etc. O estímulo ele vai levar à liberação de uma substância conhecida como óxido nítrico ou NO. O óxido nítrico ele pode vir tanto de um nervo como de um vaso sanguíneo. Agora complicou. O que é esse tal de óxido nítrico? O óxido nítrico é um neurotransmissor, ou seja, ele transmite uma informação. Ele é um gás que, quando liberado ali na região do pênis, ele vai provocar um relaxamento daquela estrutura cilíndrica que a gente comentou antes e vai permitir um maior enchimento de sangue. Ali na região dos corpos cavernosos, também existem algumas células musculares. E normalmente, quando o pênis não está ereto, um pênis relaxado, essas células musculares elas ficam contraídas, meio que fechando a região dos corpos cavernosos. O óxido nítrico ele também tem a função de relaxar essas células musculares, permitindo que os corpos cavernosos se abram de uma maneira mais intensa e o sangue possa entrar de forma adequada, permitindo uma ereção. O sangue entrou, nós abrimos a torneira. Na verdade, o óxido nítrico abriu a torneira. Mas como manter aquele sangue ali dentro? Como fechar o ralo para que esse sangue não escoe do pênis e não haja uma perda de ereção? Vejam essas duas imagens. O que está em azul seriam as veias de drenagem, ou seja, os vasos que tiram o sangue dos corpos cavernosos, portanto, o nosso ralo. Essas veias se encontram entre o cilindro, que está em vermelho, e uma capa rígida, chamada de túnica albugínea, que é essa capa que está em amarelo e cinza. Portanto, quando o cilindro se enche completamente, ele comprime, ele espreme essas veias contra a capa, contra a túnica albugínea. A veia fica presa entre o cilindro e a túnica albugínea, e quando ela é espremida, essa veia é fechada. E isso impede que o sangue saia dos corpos cavernosos e mantém uma ereção rígida, o que é maravilhoso. Resumindo e simplificando, ocorre o estímulo, liberação de óxido nítrico, enchimento de sangue nos corpos cavernosos, compressão das veias de drenagem com o fechamento do ralo. A ereção é isso, pessoal. É isso que todos os homens querem que aconteça. E qualquer problema em algum desses passos pode levar a uma perda ou dificuldade de conseguir uma ereção. Mas o que a testosterona tem a ver com isso? A testosterona age principalmente em 3 dimensões. Na dimensão orgânica, que seria a questão física, na dimensão psíquica e na dimensão relacional, como, por exemplo, a satisfação
que você tem no seu relacionamento. Está mais do que provado cientificamente que a testosterona aumenta libido e desejo sexual. E todos vocês sabem o quanto o libido e o desejo sexual é importante para se ter uma ereção. Além disso, a testosterona aumenta também a autoconfiança. Se você se sente confiante, é muito mais fácil, muito mais provável que você obtenha uma ereção. A ciência também já demonstrou que vários centros cerebrais envolvidos no comportamento sexual, eles são direta ou indiretamente influenciados pela testosterona. E esses centros cerebrais, eles fazem parte principalmente do sistema límbico, que é o sistema responsável pelas nossas emoções. A testosterona também promove a liberação de neurotransmissores, como dopamina, ocitocina e óxido nítrico, todos eles facilitadores do processo de ereção que a gente viu anteriormente. Agora, nos focando mais na dimensão orgânica, estudos mostram que a testosterona promove uma melhora do ambiente peniano, ou seja, da estrutura e da integridade dos corpos cavernosos e dos vasos sanguíneos, o que, obviamente, melhora muito o processo de ereção. Com a testosterona ocorre também uma melhora da sensibilidade neural, ou seja, da estrutura e função dos nervos penianos e nervos pélvicos, transmitindo melhor as sensações do pênis. Estudos mostraram que a deficiência de testosterona levou à fibrose dos corpos cavernosos. Fibrose significa cicatriz, ou seja, surgiram cicatrizes nos corpos cavernosos. Além disso, houve uma piora da qualidade dos nervos e dos vasos sanguíneos. Além disso, aumentou o risco de escape venoso. Escape venoso seria abrir o ralo, deixar o sangue sair de dentro dos corpos cavernosos. Então, houve uma piora daquela compressão das veias que a gente viu anteriormente. Apareceram algumas células, algumas gordurinhas ali entre o cilindro e a capa, a túnica albugínea, não permitindo que se fechassem totalmente e comprimissem as veias, deixando que o sangue escapasse e, portanto, piorasse o processo de ereção. Outra função importante da testosterona é aumentar a disponibilidade do óxido nítrico, principalmente o óxido nítrico que vem do nervo, mas também aquele que vem do vaso sanguíneo. E a gente já viu a importância do óxido nítrico para abrir os corpos cavernosos e permitir que eles se encham de sangue. Além disso, a testosterona ela causa o relaxamento dos corpos cavernosos por outras vias. E isso também permite que os corpos cavernosos se encham e a ereção ocorra. O óxido nítrico ele não fica ali para sempre, porque a ereção ela tem que terminar em algum momento, certo? Existe uma enzima, uma substância, chamada de fosfodiesterase 5. Calma, pessoal, eu sei que é um nome complicado, mas a função dela é muito simples. A fosfodiesterase 5 ela vai retirar o óxido nítrico dali, permitindo com que a ereção chegue ao seu fim. E o interessante é que a testosterona ela aumenta a função da fosfodiesterase. Ela ativa mais o PDE5. Então, a gente pode concluir que a testosterona ela participa tanto do início da ereção e da sua manutenção, mas também ela participa do fim da ereção. A melhora do enchimento dos corpos cavernosos é notável em alguns trabalhos que utilizaram o ultrassom Doppler. O ultrassom Doppler ele serve para medir fluxo sanguíneo. E esses trabalhos mostraram uma visível melhora no enchimento dos corpos cavernosos quando o paciente tem uma concentração adequada de testosterona. Apesar de todas essas ações que a gente viu da testosterona na ereção, muitos trabalhos mostram que a testosterona ela age mais no interesse sexual do que propriamente na ereção. Portanto, homens castrados, os chamados eunucos, eles também podem ter ereção. A despeito deles terem uma testosterona muito baixa, muito suprimida, eles conseguem muitas vezes ter uma atividade sexual. Isso mostra que a testosterona ela é uma condição importante, mas ela não é uma condição sine qua non, ela não é indispensável para a ereção. Uma outra descoberta é que a testosterona ela está associada a uma maior frequência das ereções noturnas, que são aquelas ereções que acontecem durante o sono, principalmente a fase REM do sono.
Um outro dado importante é que a atividade sexual ela ativa o eixo hormonal, ou seja, aumenta o LH, aumenta a liberação de LH, o que vai levar a um aumento de testosterona. Então é uma via de mão dupla. Quanto maior a sua atividade sexual, quanto maior a frequência das relações sexuais, mais testosterona. E quanto mais testosterona, maior a frequência das atividades das relações sexuais. De um estudo europeu muito famoso em nosso meio, foi retirada uma informação muito importante de que a tríade composta de queda de libido, perda de ereção espontânea e perda de ereção durante as relações sexuais seriam os sintomas mais específicos da queda de testosterona. Nós sabemos que a testosterona baixa ela pode dar variados sintomas, porém, esses sintomas podem ser atribuídos a outras doenças, como a depressão, por exemplo. Mas caso você tenha os três, a queda de libido, a perda de ereção espontânea e a perda de ereção durante a relação sexual, é muito provável que você tenha uma queda de testosterona também. No vídeo de hoje, eu quis trazer para você como funciona a ereção de uma forma simplificada e qual seria o papel da testosterona nesse processo. Pessoal, esses vídeos eles são feitos com muito carinho e muito empenho. Por isso eu peço a gentileza de vocês de se inscreverem no canal, deixar um like e até mesmo deixar um comentário dizendo se gostou, se não gostou, o que poderia ser feito a mais. Eu agradeço muito a todos vocês por estarem aqui até agora, até o final do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.